Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. E a gente estava debatendo aqui agora, né, turma? O mercado subiu, né? Bolsa tá dando oportunidade de trava de novo. Inclusive, saiu ontem, né? Foi publicado ontem nosso último relatório de recomendações comerciais lá na nossa plataforma análise.agrifato.com.br. Lá vocês vão encontrar o relatório. Ele fala direitinho, né? Quais ferramentas você pode usar e como fazer para travar de acordo com o momento. Então, saiu recomendação. Para vocês terem uma ideia, saíram duas recomendações agora ao longo de 2023. Essa é a terceira. Uma foi lá em fevereiro, né? O mercado estava na casa de 300. A segunda foi em maio, junho. Depois o Iago me corrige se eu estiver errada. Foi na casa de 260. E já estava todo mundo cético em relação a travar nos 260. O mercado caiu, veio aí para os 190, né? E agora voltou para os 245. Janeiro, o Iago estava falando agora que já teve negócio a 250, então tá voltando. Hora de travar de novo. Não subestime o poder do mercado, o poder de uma fase de baixa, né? Então a gente estava falando exatamente disso. Quem quiser o relatório completo, com toda a indicação, eu recomendo. Cara, acho que não tem mais ninguém que oferece isso no Brasil. Tá lá na nossa plataforma, acessa lá, tá bom? A gente tem um mercado mais enxuto, mercado mais firme, principalmente na praça de Goiás, contaminando aí uma parte do Tocantins, principalmente sul. Mato Grosso não tá tanto nessa pegada, pra vocês saberem. E Pará, São Paulo, Rondônia com escalas longas. Então a gente tem assim uma situação muito difusa no Brasil, situação muito desequilibrada no Brasil. Então necessidade de levar boi da mão para a boca por parte dos frigoríficos no Goiás, por exemplo, né? Pessoal fechando negócio aí a 245, 240. Depois vocês me corrigem também se eu estiver errada. Mas enquanto isso, a gente tem isso dentro de escalas de 5, 6 dias. Enquanto isso, a gente tem São Paulo com escalas de 11 dias. Então, olha só a disparidade, né? A discrepância das situações em relação aí a diferentes regiões do Brasil. Então, é o que eu falo. Ah, mas o meu feeling agora é que o mercado vai continuar subindo, é fim de ano, 13º salário. Eu falo, eu sei, mas assim, a gente teve duas oportunidades de travar esse ano, duas, né? E agora tá vindo a terceira. Inclusive, para quem quiser saber custo de put, está lá no relatório também. Então, a gente precisa pular miúdo, né? Ano difícil, não dá para jogar com a sorte. E sempre lembrando, o objetivo do hedge não é travar no maior preço. A gente, obviamente, quer conciliar com a trava no maior preço, óbvio, mas não é sempre possível, né? Então, o objetivo do hedge é estabelecer um resultado. E aí me deixar mais tempo para planejar, né? Ter certeza de que ano que vem eu vou ter meu caixa já conhecido para fazer o que eu preciso fazer, tá bom? Garantir aí os investimentos que eu preciso fazer para tocar a operação. Então, é mais ou menos por aí. A gente recebeu notícias também de melhora no mercado da carne, tá? Então, acho que o mercado, de fato, está se preparando para o pagamento da primeira parcela do 13º, que acontece agora no começo de dezembro. Essa preparação aí para a chegada de dezembro, ela já está acontecendo. Deu uma enxugada no mercado atacadista, a gente sentiu isso, e fez, inclusive, com que o boi permanecesse aí nos mesmos patamares. Agora, como eu falei, São Paulo tem escalas longas, tá? Eu queria falar um pouquinho também, se você quiser também, Iago, a gente debater essa estratégia aí que a gente falou sobre hedge. O Iago tem uma opinião aí peculiar, ele acha que o mercado ainda sobe até mais um pouco. E lembrando, isso não significa que você precise deixar para travar depois, porque às vezes o cavalo passa arriado muito rápido, uma vez só, né? Mas, além desse comentário, eu queria perguntar aí como que estão as exportações, né, cara? Porque a gente está tendo no ano, no geral do ano, a gente está tendo uma quedazinha de exportações, entre 4% e 5%, né? Agora, lembrando que dentro de um panorama de longo prazo, a gente vem exportando para a China desde 2015, pegou pressão em 2019. Isso é um sinal de acomodação, né? Em patamares altos, não é um sinal de reversão de tendência. E aí eu queria ver como é que está a exportação no mês e na semana. Fala, Iago. Bem, bom dia, Lígia, bom dia para todo mundo aí, boa tarde, boa noite.
Primeiro, acho que só para comentar sobre essa parte da exportação, a gente ainda não teve os dados dessa semana, tá? Porque como o mês acaba ali no dia 30 de novembro, que é na quinta-feira, os dados só saem na sexta-feira. Mas um ponto interessante, tá? A gente viu que o preço do dianteiro nesses últimos dias, né, do dianteiro vendido para a China, melhorou. E pode ser que seja atrelado aí, né? O que a gente tem visto nos comentários é que esteja atrelado com o atendimento pro Ano Novo Chinês, né, que acontece lá no dia 10 de fevereiro de 2024. Então, como ainda teria 2 meses para essa carne chegar lá, então as negociações aqueceram e a gente teve aí um aquecimento da exportação, um mercado um pouco melhor diante de assim, porque o ano em si, em volume, vai ser bom, acho que a gente talvez feche até com uma queda ainda menor do que 3%, mas um ponto. Em receita, queda de 20%, né? Então você pega aí, o preço caiu bastante da carne bovina exportada, então a gente sofreu muito com o preço esse ano. E mesmo com essa recuperação que a gente teve nesses últimos dias aí, o preço do dianteiro desossado ainda flerta com os menores patamares aí dos últimos anos, ficando um pouquinho acima só do que foi em junho desse ano. Então, assim, ainda temos um problema de receita para resolver, seja para a China, seja para outros países. Mas em volume, vamos muito bem, e eu acho que vai continuar assim por um tempo, principalmente acho que ano que vem também. E aí, comentando um pouquinho sobre o relatório de estratégia de comercialização, tá? Nele, a gente tem basicamente vendas programadas, né, indicação de venda programada até julho de 2024. E uma preocupação maior com a partir, né, do mês de abril ali até o mês de julho. Porque na nossa visão, e aí o que a gente está, pelo menos o que eu tenho visto aqui, é um receio, principalmente com o padrão climático que a gente chega na seca e as condições das pastagens que a gente chega na seca, o risco de que o impacto que o El Niño venha trazer sobre as pastagens e principalmente sobre a oferta que seja necessária para a venda, o risco que trouxe isso é aumentado, digamos assim, né? A gente tem um risco aumentado para essa probabilidade de uma oferta ainda maior nesse período. Então, por isso que a gente até recomenda uma porcentagem maior. Para o primeiro trimestre de 2024, por achar até que o mercado físico oferece ainda boas oportunidades de acelerar o processo de trava a preços maiores, a gente recomendou uma venda um pouco menor, se eu não me engano, de 20% a 25%, acho que era 25%, mas isso é pautado, obviamente, em como o mercado físico tem se comportado nesses últimos dias, né? O mercado físico tem dado sustentação para as cotações e isso abriu janela para comercialização. Eu, particularmente, acho que o preço até pode andar um pouquinho no físico e dar sustentação para o que tem acontecido na Bolsa nesse momento, mas, mais uma vez, eu não, assim, não tenho bola de cristal e até por isso que a gente recomendou, assim, a gente já indicou vendas para esse primeiro TRI de 2024 e até mesmo lá para até maio de 2024. Só para lembrar, né, o preço para maio hoje é 247, 248. Então é um preço até mesmo assim próximo do que foi negociado em maio desse ano, sabe? E para quem comprou o animal, fez reposição depois de maio desse ano, tem um custo de aquisição bem menor, você tem pelo menos uma margem talvez um pouco menos apertada do que quem vendeu gado em maio de 2023 com animais de 2022, de 2021. Então, acho que para quem tem custo na mão, acho que é uma ótima alternativa a se pensar aí, já pensando nessa problemática que o El Niño vem a causar sobre risco de aumento de oferta. Esse é um ponto muito crucial assim, nessa nossa análise, sobre como o risco de que a oferta continue muito volumosa ainda é grande. Na verdade, aumentou por conta do El Niño. E até no relatório a gente pontuou sobre a continuação do ciclo pecuário, né? Às vezes a gente acha que há um ano já deu, o preço já derreteu, e aí agora já vai melhorar e o preço já vai vir para cima e as condições vão ficar ótimas novamente em 2024, mas a gente tem que lembrar que é justamente um ciclo, né? Então, ele demora um tempo até, às vezes a gente fica um ano e meio, 2 anos em estado de paradeira, né? Eu digo até um estado vegetativo ali, até você meio que acordar do coma e aí parece que o preço explode. Mas normalmente a gente fica um ano e meio, ainda nesse estado vegetativo, assim, até melhorar. Então, esse é um dos pontos também, né? É o combo entre o que o El Niño pode trazer de reflexo e o fato da gente ainda se encontrar dentro de um ciclo de uma fase do ciclo de descarte. Acho que é o resumo desse relatório talvez seja concentrado muito nisso, sobre esse risco aumentado de oferta. Pois é, cara. E a gente precisa focar muito nisso,
não se esquecendo de que a gente já recebe sinais. Assim, para mim, o grande sinal de virada de ciclo para a fase de alta é esse nível de liquidação de fêmea, né? A gente está vivendo um nível de liquidação de fêmea. E a gente deve continuar com o abate fêmea acelerado, talvez não em nível de liquidação de novo, né? Cada ciclo é de um jeito também, e ele pode durar um pouco mais, ele pode durar um pouco menos. Mas eu acho que 2024 ainda vai ser um ano que tem fêmea para entregar. Talvez não em nível de liquidação, talvez em nível, por exemplo, de 2022. E só isso já bastaria para a gente ver um mercado achatado, para a gente ver um mercado difícil de desempenhar. Por quê? Porque consumo no Brasil está muito ruim, né? Consumo per capita, a gente está vendo que as exportações chegaram aí num limite, pelo menos por enquanto, está difícil de expandir esse consumo, né? Internacional. Ele está acelerado, mas ele chegou num ponto aí que, vou falar, quase que um platô, né? Ele está se acertando nesses níveis altos. Então, se a gente ainda tiver uma oferta de fêmea satisfatória, e isso faz sentido, porque normalmente abate de fêmea segue acelerado por 3 temporadas, mais ou menos, né? Às vezes mais, às vezes menos. 2024 ainda vai ser um ano meio complicado, mas principalmente porque basta o boi ficar estável e os custos subirem para a gente observar uma perda de margem, né? Mas eu acho que para quem é criador, por exemplo, muito possivelmente já vai começar a ver efeitos positivos sobre o bezerro, sobre os preços e a margem, principalmente da atividade cria. E eu acredito muito nisso, porque o bezerro, ele é o sinuelo do que vai acontecer com o boi, né? Ele vai na frente do boi. Então, dentro da ordem aí das eras, obviamente, bezerro vai virar boi gordo. Primeiro reage o preço do bezerro, depois o boi gordo. Então, o bezerro, ele diz pra gente o que vai acontecer com o boi gordo no futuro, não muito longínquo, né? Não muito distante. E se o bezerro de fato começar a reagir, e acho que em algumas regiões isso já começou a acontecer, em outras não. Então, a gente precisa ficar bem atento a esse movimento. Ô, Temos Liz, situações bem díspares em nível Brasil. acho que a grande preocupação minha hoje, talvez, eu não sei se é um pouco, talvez, catastrófico, mas é o fato de que eu tenho que prestar atenção no risco, no nível de risco aumentado. Não quer dizer, e acho que é um ponto muito interessante, que se é porque o preço do bezerro só vem a subir, né? E aí o cara tem, o criador tem uma situação de margem melhor, não quer dizer que ele não venha a ter que abater as fêmeas dele, porque mesmo com a alta de preço, e esse é um dos guias até dos motivadores do relatório de estratégia de comercialização, é que não quer dizer que ele tenha visto melhora de preços e melhoras de margens, que ele não vá abater a fêmea dele, principalmente pelo ponto de que é o que trouxe esse risco aumentado, pelo menos na minha visão. É o problema do clima. Ele talvez não tenha condições de manter aquela fêmea no pasto por mais tempo do que ele previa. Enfim, acho que isso pode ser que entre na conta, né? Assim como entrou lá na Austrália, o cara teve que abater animais. Eu acho que pode ser que venha acontecer, dependendo, obviamente, aqui do que venha a acontecer nesses próximos meses aí de El Niño no Brasil, mas acho que é um risco que a gente vai ter que ficar de olho e, de fato, aumentou nesses últimos meses. E faturamento também, né, Iago? Você pensar um bezerro ali que já chegou a ser comercializado até próximo de R$ 4.000, e agora você vê um bezerro de R$ 1.800, o pecuarista tem que fazer um aumento de faturamento em alguma das vias, né? E uma dessas vias é descartar as matrizes também. E aí, entrando até nesse contexto de El Ninho que você está comentando, né? A gente sabe que fêmea, para ciclar lá, para entrar no cio, ela depende, é totalmente dependente de condição corporal. Então, se uma fêmea está com a condição, um score corporal abaixo do necessário ali, ela provavelmente não vai ciclar, provavelmente não vai entrar no cio, e aí você diminui taxa de prenhez, indicadores zootécnicos e aumenta ainda mais esse descarte de fêmeas. Então, esse descarte que a gente já está projetando que ocorra também ano que vem, porque se a gente olha para a história, claro que, né, não é porque aconteceu no passado que é certeza que vai acontecer no futuro, né, mas dá uma visão para a gente do que pode acontecer. Nunca na história a gente observou menos de 2 anos de descarte de fêmeas. Então, se o ano que vem a gente não tivesse esse descarte, seria o primeiro ano a ocorrer isso. Então, pode ser que aconteça? Pode, mas não é a princípio que seria normal, seria um ano atípico, fora da curva aqui para nós. E aí, esse El Ninho é um dos indicadores, também um dos fatores, na verdade, que podem ainda contribuir para que esse descarte ocorra e de forma ainda acentuada.
E aí, já olhando até para o que a Lígia comentou, né, de que o bezerro, ele anda na frente do boi, né, então ele vai ditando para a gente o que pode acontecer ou não com os preços do boi, a gente já viu durante, principalmente esse primeiro trimestre do ano, né, um descarte de fêmeas muito acentuado. Então, essa fêmea que foi descartada aí nesse primeiro tri, o bezerro dela já vai fazer falta ali no segundo semestre do ano que vem, né? Você pensa em 9 meses de gestação, mais 6, 7 meses ali de desmame, é um bezerro que já dá falta no ano que vem. Então, a partir do segundo semestre aí, combinando também com a época em que você tem uma menor oferta de animais desmamados, já passou por aquele período de desmama que acontece ali no primeiro semestre. O segundo semestre tem tudo para ser um contexto de preços mais altos aí para o bezerro também. Então, é o que a gente está até falando bastante para os nossos clientes aqui, né? Quem tem que comprar bezerro, provavelmente, primeiro semestre do ano que vem vai ser a última chamada, né? A última chance desse ciclo para adquirir um bezerro a preços mais baixos ainda. Então, fico alerta para todos que conseguem acelerar essa compra, que tem possibilidade de aumentar a lotação da fazenda. Vai ser um desafio, né, por essas questões climáticas que nós estamos vivenciando, mas para quem tem essa oportunidade, provavelmente vai ser a última chamada desse ciclo para a compra de bezerros. Perfeito. E falando nisso, a gente estava discutindo também, debatendo a questão do retorno das chuvas, né? Que tem regiões que estão indo muito bem. Eu acho que elas conversam, inclusive, com essa questão das escalas de abate. Ou seja, se você pegar praças mais ao norte, estão com escalas mais bem abastecidas. Mas se você considerar aí o volume de chuvas no Brasil Central, vamos falar, né? No Centro-Oeste, Sul do Norte ali, Norte do Mato Grosso, Sul do Mato Grosso, desculpa, a gente ainda vê uma situação bem difícil e díspare. E acho que Stefan tem informações boas para trazer para a gente aí, né, sobre a questão das chuvas, do retorno das chuvas. Pois é, vamos lá. Finalmente aí os últimos 3 a 5 dias, né, foram muito positivos aí em relação às chuvas, né? Foram mais abrangentes, volumes melhores. Ainda mantém um certo padrão irregular, mas o centro-norte aí do Brasil nos últimos dias trouxe aí um cenário de alívio, né, tanto para o agricultor quanto para o pecuarista, né? Quando a gente olha a previsão de curto prazo, né, a gente tem ainda permanência de chuvas, acho que pelo menos agora, os próximos 7 dias, um pouco mais irregular ainda, base centro-norte do país. Tem ocorrência de chuvas, mas mantém um padrão aí que a gente vem observando em relação a El Niño, né? E indo já, né, para a segunda semana de dezembro, aí um cenário que está apontando aí uma melhora em relação ao volume, em relação à distribuição. Então, as regiões que estavam aí com um cenário mais crítico em relação à lavoura, em relação à pastagem, começa a desenhar um cenário de recuperação. E no sul do país, né, que vinha sofrendo aí com os excessos de chuvas, com os problemas de enchentes, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o sul do Paraná também teve aí uma trégua nesses últimos dias, então foi benéfico vamos colocar assim, o clima foi benéfico para o Brasil de forma geral nesses últimos dias, trazendo, né, uma amenização do cenário, de um quadro mais crítico que a gente tinha, até porque agora em Mato Grosso, principalmente, né, as lavouras que foram plantadas ali entre setembro, outubro, começam a entrar justamente no período crítico de definição de produtividade. A gente tem perdas consolidadas? Temos redução de potencial produtivo? Temos, mas a safra de soja não está perdida, não é nada de um cenário caótico e catastrófico, né? E se a gente olhar essa previsão de chuvas que tem para dezembro, né, terá, sim, o desenho de uma safra que vem relativamente normal. Ainda é cedo para falar de Mapito, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, porque eles estão avançando com plantio, as chuvas chegaram também nessas regiões, mas ainda há um cenário, né, que para Mapito e Bahia ele é mais desafiador em anos de El Niño, e que a gente sabe que teve aí também a atualização da posição do El Niño, né, toda segunda-feira o NOAA solta, desenhando aí sim um cenário, um El Niño caracterizado como forte,
de acordo com o comportamento da temperatura lá no Pacífico. Não é um super El Niño, como vem sendo divulgado aí pela grande mídia, mas é sim um El Niño que vem agora se confirmando como forte, está provavelmente aí no seu pico de intensidade, agora esse final de novembro, dezembro, provavelmente até janeiro, então ele ainda vai ditar aí esse padrão de comportamento das chuvas. Enquanto isso, né, a gente, como tivemos previsões, tivemos realizações de chuvas, o mercado de grãos teve aí um comportamento mais lateral para a soja, né, perdendo até um pouco de força em algumas ocasiões. Chicago teve recuos, os prêmios de exportação que tiveram uma recuperação voltaram de novo a ter um leve comportamento negativo nessa semana por conta desse cenário climático, sem grandes alterações aí nos fatores de precificação para a soja, né? E a gente já vem colocando isso semanalmente nos nossos relatórios ali no Fato Agrícola Soja sobre como avançar, né, com estratégia de comercialização, dando os gatilhos. Já para o milho, um cenário que ainda vem se fortalecendo, né, a precificação doméstica, ela vem respondendo às indefinições para 2024. O calendário foi sim prejudicado em regiões do centro-norte do país, até mesmo Mato Grosso. Só que a gente já vem colocando alguns movimentos, e principalmente semana passada, né, em relação a custo de produção. O fertilizante, a ureia, né, principal fertilizante, teve uma queda expressiva, precificação base porto, né? A gente estava falando de ureia 360, 350 no começo da semana, e hoje a gente tem referências de ureia aí nos portos, esse preço para internalizar ainda na casa de 310, 320 dólares a tonelada. Então, isso ajuda o custo de produção, da mesma forma que o preço do milho, tanto na Bolsa, principalmente na B3, que veio semana passada firme, também teve uma forte correção por conta de cenário climático, por conta de dólar, né, uma perda de competitividade das nossas exportações, veio dando aí oportunidade, sim, principalmente para o agricultor que ainda está indeciso, né, tomar alguma decisão e ainda tem tempo hábil para tomar essa decisão sobre o que ele vai fazer com a segunda safra, né? A gente está aí 30 dias do final do ano, né, da virada do ano, a janela do milho, o plantio de milho começa a rodar mesmo a partir ali do dia 15 de janeiro, fevereiro roda muito bem. E essas regiões que não tiveram janela prejudicada, mas que o produtor tem sua indefinição, está no timing aí de decidir se vai plantar a segunda safra e o que vai plantar. Com essa melhora de custos, né, a gente pode ter uma pequena melhora do cenário de milho segunda safra para o ano que vem, sem contabilizar ainda o fator climático. O El Niño que vai durar aí pelo menos até meados de abril, maio, aqui influenciando o nosso clima para a segunda safra também. E queria passar para o Rodrigo, como foram as movimentações das telas aí nos últimos dias. Vamos lá, Stefan. Bom, na semana passada nós tivemos uma semana mais curta em Chicago, tivemos o feriado nos Estados Unidos de Dia de Ação de Graças, né? Não tivemos pregão por lá na quinta-feira, na sexta-feira foi um pregão mais curto, então uma semana um pouco mais travada, porém para a soja, muito volátil o mercado. Essa melhora das condições de clima aqui no Brasil, né, na América do Sul, ao longo dos últimos dias foi refletida em Chicago, então já na quarta-feira e na sexta-feira nós tivemos um movimento bem negativo para os futuros de soja. Na tela agora o janeiro está negociando a 13,36 dólares o bushel, e as referências ali no março e maio que a gente vem colocando aqui, né, nos podcasts, nos relatórios também, as referências ali dos 14 dólares o bushel, para esses contratos que são referência para a safra brasileira de soja, o mercado já está negociando aí a níveis mais baixos, né? Março a 13,54, 13,55 dólares o bushel, e o maio 13,68. Em linha, o reporte do CFTC foi divulgado ontem,
um dia de atraso por conta do feriado. Para a soja grão teve uma leve redução das posições dos fundos, esse saldo comprado, mas ele ainda é positivo. Agora, para o milho, que chamou um pouco mais a atenção e vem em linha com o movimento de preços em Chicago, um saldo bem negativo. Os fundos renovaram a maior posição vendida desde meados de junho, julho de 2020. Isso está bem linkado com o movimento de preços em Chicago, que também renovou no dia de ontem os menores patamares dos últimos 3 anos, em virtude dessa oferta recorde também que a gente já vem colocando. Rússia anunciou ao longo dos últimos dias uma redução dos impostos, né, de exportação para o trigo. Então, o trigo da Rússia é mais competitivo, influencia o movimento do trigo em Chicago, que também está atrelado ao movimento do milho. O dezembro, agora na tela, negociando a $4,56 o bushel, seguido pelo março 24 a $4,76 o bushel. E um movimento praticamente oposto, né, apesar do recuo dos últimos dias, mas na B3 o milho um pouco mais fortalecido. Se a gente pegar aqui o gráfico diário, ele tem ainda um viés de alta no curto prazo, né, médias móveis aqui de 20 períodos ou 21, que nos dá a tendência de curto prazo, elas estão inclinadas para cima. Então, vencimento janeiro, CCMF 24, atual contrato na B3 negociando a R$ 66,35 a saca. E o março ainda sustentado acima dos R$ 70 a saca, né? R$ 70 e R$ 71 a saca na tela agora. Atrelado a esse indicador CPEA também firme, no dia de ontem ele veio a R$ 61,51 a saca, diante desse cenário ainda indefinido, o Stefan colocou para o milho safrinha do ano que vem. Pegando o gancho, soja Paranaguá no dia de ontem veio a R$ 143,13, relativamente mais ou menos sustentada, né, nos mesmos patamares da semana passada, sem grandes alterações. E só acho que vale comentar também para o boi, já vou pegar o gancho aqui, está vencendo, né, o contrato novembro, então a gente já olha bastante aqui para o dezembro e para o janeiro 24. Dezembro renovou as máximas aí, a máxima do mês de novembro, e hoje ele está até ultrapassando R$ 247,40 a arroba. Ele segue em busca da máxima para essa série, dezembro 23, que foi agora em setembro, atingiu 249, né? Fez praticamente uma volta em V. A maioria dos contratos aí de boi gordo na B3 atingiu o fundo de preços do ano ali no final de agosto, retomaram e renovaram máximas em setembro, e depois desse comportamento mais lateral dos últimos dias, aí a gente vem tendo essas referências, 247,40 na tela agora para o dezembro, e para o janeiro 249. Chegou a bater 250,05 na máxima de hoje. Então, muita atenção. Nossa, cara, esse ano foi muita montanha-russa, né, pro boi. Agora, eu ia fazer um comentáriozinho sobre o milho, cara. Milho esse ano nem o El Ninho animou, né? O pessoal a reverter aí a posição, falando dos fundos, né? Sim, Não iludiu ninguém esse El Ninho aí em relação a preço de milho. É engraçado isso, porque quando a gente olha o noticiário, parece que é o fim do mundo, né? Inclusive o Iago mandou ontem à noite desculpa, um link falando que a gente tem as maiores temperaturas para o Pacífico Equatorial aí desde 2016, né? Só que justamente 2016 foi o último El Niño forte. Só que foi um El Niño extremamente forte, né? Ele É. atingiu ali um desvio de temperatura muito alto. É. E esse ano, né, falam de super El Niño porque a área do Pacífico que está aquecida, ela é muito grande. Então, por isso que passam a impressão, né, passam a informação de um super El Niño. Porém, né, a gente vê que ainda o Pacífico continua em aquecimento, né, atingiu agora um desvio ali de 2 graus acima da média histórica, mas ele está longe de ser o pico ali, né, que foi em 2016, que foi 2,6 graus. Só que assim, a gente está acompanhando isso semanalmente, né, e por enquanto agora se confirma, né, de fato, um
El Niño forte, né? E acompanhar como que o clima vai se comportar, né? A princípio, né? Mesmo que a gente tá vendo aí uma intensidade dele, né? Tendendo a acompanhar um que foi 15, 16, tivemos problemas, mas a princípio acho que agora uma situação que talvez aí, pelo menos de curto prazo, ela está mais tranquila em relação às chuvas, né? Mas padrão El Niño, vamos continuar com temperatura alta e estressante. Então, isso ainda é fator de estresse. Eu estava vendo padrão de comportamento nos últimos 100 anos, né? No último século, 54% dos anos tiveram alguma influência de El Niño. Até porque o El Niño às vezes dura 2 anos, né? Então é isso. Mas eu tenho a impressão de que o susto ficou para trás e acho que os fundos concordam comigo. Não se iludiram aí, não, nesse monte de manchetes negativas, Sim. né? Como disse o- o Nicolas Vital semana passada, eu falei, cara, por que isso, Nicolas? Por que é assim, né? Porque notícia boa não vende, cara. Quem que vai clicar numa matéria? El Niño está dentro dos padrões dos anos anteriores. Tanto faz, cara. Mas tem que ficar atento, né? Com certeza. A gente sabe que se eu- vier alguma complicação em um período estratégico aí, a gente tem efeitos mais graves, sim. Sim, e os fundamentos para grãos são mais pesados, né? Estados Unidos safra recorde, Brasil safra recorde, Perfeito. principalmente para milho, né? Argentina, tem que olhar essa recomposição de safra da Argentina, que está indo tudo bem, tudo regular. Então, os fundamentos para grãos eles são mais pesados no momento e os estresses, né? Eles tendem aí a ser amenizados, principalmente ali há 2 semanas atrás, quando o B3 para o milho perdeu ali, acendeu o modo apocalipse, mas já reverteu praticamente todo o movimento. Perfeito. Então tá bom. Então vamos que vamos para nossa semaninha aí. Vamos. Valeu, turma. Obrigada. Valeu, Valeu. turma. Beijo. Valeu, pessoal.